Dr. Virgílio Gonçalves de Souza Júnior, que recepcionará os palestrantes desta mesa redonda. Dr. Virgílio é médico pediatra, tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Empresarial de Cooperativas Médicas, membro atual da diretoria da Sociedade de Pediatria de Mato Grosso do Sul, diretor clínico do Complexo de Atendimento Multidisciplinar de Saúde da APAI de Campo Grande. Boa tarde. Dando continuidade às atividades previstas para o segundo simpósio de proteção à gestante de Mato Grosso do Sul, é com satisfação que nós cumprimentamos cada presente, da mesma forma que agradecido pelas palestras que nos antecederam, as lições que estão sendo somadas nesse evento, dos desafios que se propõem para esse programa. Há mais ou menos 2 anos atrás, quando nós discutíamos o programa, nós tínhamos certeza dos desafios que seriam colocados à frente, mas também tínhamos certeza dos resultados que viriam. Acreditamos que o impacto social, econômico e de saúde desse programa superam os resultados do histórico teste do pezinho, em termos epidemiológicos, em termos de realidade de doenças infecciosas tão presentes na realidade brasileira. Os questionamentos técnicos são próprios desse tipo de desafio e com a participação de vocês, aumentando a discussão em suas regiões, lembrando a diversidade que existe no Brasil, mas sem esquecer a prioridade que sempre norteou nossos trabalhos, que é a saúde das crianças, é a prevenção de doenças tão frequentes que, com frequência, no nosso ambulatório de toxoplasmose neonatal, nós somos o único estado do Brasil que faz toxoplasmose neonatal de rotina, nós conseguimos perceber o decréscimo de diagnóstico de toxoplasmose neonatal com a interferência no pré-natal. Esse é um trabalho que está sendo preparado e de imediato poderá comprovar o impacto na prevenção de uma doença tão frequente em nosso estado. Sem mais delongas, nós queremos convidar a doutora Marisa de Melo Álvares Miranda, médica infectologista, graduada na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, residência médica na Faculdade de Medicina da mesma faculdade, médica infectologista da APAI no Programa de Proteção à Gestante do Estado de Goiás. Para também compor a mesa, Dr. Benedito de Oliveira Neto, ginecologista obstetra, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, atual presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul. Também gostaríamos de convidar a doutora Márcia Dalfabro, infectologista, membro da equipe do Programa de Proteção à Gestante de Mato Grosso do Sul, do CAMS APAI. Informamos a ausência da doutora Ivone, que por motivo de força maior não pôde estar conosco. Essa mesa redonda vai abordar o tema de citomegalovirose e, por ausência de um palestrante, rubéola e herpes estarão na fala dos palestrantes durante seu decorrer, conforme a disponibilidade. Para iniciarmos o trabalho, convidamos a doutora Marisa de Melo para fazer uso da palavra. Boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar conhecendo a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, essa cidade que me parecer ser tão aprazível
e tão acolhedora. Agradecer também ao Dr. Ernesto. O citomegalovírus, ele é um vírus que pertence ao grupo dos herpes vírus e possui a característica desses, a mesma característica desses vírus do grupo herpes vírus, que é de persistir latente, poderem se reativar anos após a infecção primária e ocorrer reinfecções por cepas diferentes. O citomegalovírus, ele é considerado o mais frequente causador de infecção congênita viral no mundo, juntamente com o vírus do HIV. A transmissão vertical, ela pode ocorrer das seguintes maneiras. Ela pode ser procedida intraútero através, por passagem transplacentária do vírus materno via hematogênica, ao nascimento, durante a passagem pelo canal vaginal, onde ali estaria a presença de grande quantidade de vírus nas secreções vaginais, cervicais, ou no pós-natal pela ingesta do leite materno contaminado com o CMV. A infecção primária, ela pode ocorrer do citomegalovírus em cerca de 0,7% a 4,1% das gestantes. E o risco de infecção fetal na prima infecção, ela é variável. Ela pode ser entre 25% a 75% das gestações onde houve a prima infecção materna, mas a taxa média é de 40%. E na infecção recorrente ou na reinfecção por cepas diferentes de citomegalovírus, nós temos uma taxa que varia de 1 a 2,2%. Dos fetos infectados, 90% vão estar assintomáticos ao nascimento, sendo que destes, 8 a 15% vão apresentar alguma sequela neurológica nos 4 primeiros anos de vida. 10 a 15% desses fetos sintomáticos ao nascimento, 90% deles vão apresentar lesões neurológicas, lesões essas evidenciadas pela presença de retardo no desenvolvimento psicomotor, retardo mental, paralisia cerebral, lesão auditiva e visual ou distúrbio de fala. Na realidade, a gente sabe que esses fetos, ao nascer, o RN sintomático mesmo, 5% deles vão apresentar a doença, a síndrome clínica da citomegalovirose congênita, apresentando todos esses sinais e sintomas, uma doença com comprometimento profundo desses fetos. Então, eles vão nascer aqueles bebês pigs, com retardo de crescimento intrauterino, apresentando-se ictéricos, purpúricos, presença de hepatomegalia, microcefalia, lesão cerebral, calcificações cerebrais e a presença de retinite. Nós sabemos que a infecção adquirida logo no momento do parto ou logo após, pela contaminação das secreções cervicais ou do leite materno, não é uma preocupação evidente, haja visto que a gente não vê uma repercussão importante de doença clínica nesses lactentes. O diagnóstico da infecção materna, a gente tem como teste screening dessas mães, o exame de ELISA, o método de ELISA, que apresenta uma sensibilidade em torno de 70% e uma especificidade de 95%. A detecção de imunoglobulina IgM para a citomegalovirose, ele é um sensível indicador de infecção recente e pode ser produzida também a IgM tanto na infecção recorrente, na recorrência da reativação viral, ou quando ocorre a reinfecção por cepas diferentes. Ela pode ser detectada, essa IgM, por 6 a 9 meses no soro materno.
E ela não pode ser utilizada como um método diagnóstico isolado, né? O período ideal para o exame ele deve ser procedido de 8 a 16 semanas da gestação. E nós temos alguns métodos que são considerados auxiliares quando nós detectamos IgM nessas mães. Seriam os testes de avidez da IgG e a detecção de IgM por CMV por método de Western blotting. A gente sabe que comercialmente o teste mais utilizado é o da avidez da IgG. A avidez da IgG ela é baixa nas primeiras semanas após a primeira infecção e vem aumentando progressivamente até 4 a 5 meses mais tarde. Nós sabemos que o exame que vem fazer a confirmação diagnóstica dessas mães é o exame do PCR, né? A técnica de biologia molecular. Um exame que apresenta uma alta sensibilidade, uma alta especificidade. Uma sensibilidade de 89,2% e especificidade de 95,8%. Próximo, por favor. A pesquisa da infecção congênita por citomegalovirose, ela deve ser realizada em gestantes que apresentam infecção primária ou naquelas que têm um diagnóstico indeterminado, onde as pacientes vão apresentar uma avidez a IgG baixa ou indeterminada, ou seja, a avidez menor que 50%. O método de diagnóstico escolha, o gold standard para esse diagnóstico nas infecções fetais, é o PCR no líquido amniótico. A amniocentese deve ser procedida a partir de 17 semanas de gestação, que é o período no qual a diurese fetal já está estabelecida, e 6 semanas depois de ocorrida a soroconversão materna, que é o tempo que o vírus vai levar para ser eliminado lá no líquido amniótico. Nós sabemos também que um outro método que nos auxilia na detecção da doença fetal, que é um exame para avaliação de prognóstico de doença fetal, é a carga viral, né? Então, a gente fazer o PCR quantitativo nesse líquido amniótico. Nós sabemos que quanto maior a carga viral nesse líquido amniótico, maior o risco de desenvolvimento de doença fetal. Próximo. A eleição para segmento, o exame de eleição para segmento destes fetos com suspeita de infecção fetal são os métodos de imagem. E a ultrassom tem sido o método de escolha. Porém, a gente sabe que somente fetos com lesões graves vão manifestar essas imagens a ultrassom. A gente sabe que é necessário um ultrassonografista com grande experiência para que essas alterações possam ser detectadas no primeiro trimestre. Haja visto que elas são mais detectadas no final, na segunda metade do segundo trimestre ou no terceiro trimestre da gestação. Os achados mais frequentes à ultrassonografia é a presença da restrição do crescimento intrauterino, microcefalia, calcificações periventriculares, hepáticas e abdominais, hepatomegalias e bebês hidrópicos, né, com presença de líquidos acídicos e hidrocefálicos. A ressonância magnética ela é um método complementar à ultrassonografia. Próximo. Nós ainda fazemos muito pouco no sentido de coibir o desenvolvimento da doença fetal. Os tratamentos, tanto para o período antinatal quanto para o período pós-natal, ainda são discutíveis. No tratamento antinatal, encontra-se em estudos o uso de imunoglobulina e hiperimune anti-HCV específica, né, administrado no abdômen do feto infectado, fazendo necessário ainda estudos, né, que venham comprovar a segurança e a eficácia dessa opção terapêutica. No tratamento pós-natal do feto infectado, o FDA aprovou somente a utilização de 2 drogas para esse tratamento, mas ainda é bastante discutível em virtude da toxicidade que essas drogas apresentam. Seria o uso do ganciclovir
ou o uso do foscarnil. O ganciclovir, a gente sabe que é a droga mais utilizada nesses casos, e ela tem sido utilizada somente naqueles RNs nascidos sintomáticos que apresentam ao nascimento sintomas neurológicos graves, né? Nesse caso, o uso da droga tem demonstrado uma diminuição na incidência e na gravidade dos danos ao sistema nervoso central. Vacinas para citomegalovírus, talvez seja a esperança esteja depositada no desenvolvimento dessas vacinas, né? Algumas têm sido demonstrado em estudos, né, comprovada a eficácia que elas têm determinado em mulheres que são suscetíveis à infecção pelo citomegalovírus e naquelas que são de maior risco para o desenvolvimento dessa infecção na gestação, aquelas que apresentam um status imunológico negativo. Portanto, em virtude das consequências fetais e neonatais que a infecção materna pelo citomegalovírus pode determinar, a sorologia para a citomegalovirose, ela deve constituir uma rotina pré-concepcional e principalmente no pré-natal. Quanto mais precoce, melhor. Buscando uma melhor orientação às pacientes, buscando uma melhor acurácia diagnóstica, promovendo uma melhor receptividade desses fetos infectados, promovendo um melhor preparo aos profissionais que vão lidar com esses fetos sintomáticos para recebê-los, né? Visando então diminuir os danos que essa doença pode vir a causar nesses fetos. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Marisa e passamos a palavra ao doutor Benedito de Oliveira Neto. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aqui na pessoa do Dr. Virgílio Souza Júnior, colega de turma e amigo já, colega de plantão também, pelo convite feito. Quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar a equipe da APAE de Mato Grosso do Sul, especificamente aqui de Campo Grande, o Dr. Carlos, o Dr. Professor Lira e o Virgílio pelo trabalho que eles têm realizado, assim como a Secretaria Estadual de Saúde, que num ato, como foi dito ontem, de muita coragem e bastante polêmica, resolveu encampar esse programa de proteção à gestante. Quero dizer que é uma alegria encontrar alguns amigos, como o professor Geraldo, que me frequência aqui em Campo Grande, dizer a vocês que Campo Grande os recebe de braços abertos e com o coração muito feliz pela presença de vocês. A intenção da participação minha neste momento seria dar a visão da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, uma visão institucional a respeito do programa. E nós acabamos participando de uma mesa especificamente sobre algumas viroses, né? Nós vamos tecer alguns comentários, existem pessoas na mesa com talvez mais vivência, com certeza mais vivência do que nós, para comentar o que vai ser colocado aqui. Mas o teste que é realizado dentro do programa de proteção à gestante, entre outros exames, faz avaliação de rubéola, faz avaliação de herpes vírus. Nós gostaríamos de comentar a questão da rubéola, abordando principalmente mais o fato da necessidade de uma imunização prévia à gravidez do que quanto ao diagnóstico da doença em si. Uma vez que nós não temos, do ponto de vista curativo, nós não temos ainda trabalhos que mostrem alguma conduta definida no sentido de curar a criança, primeiro, de se evitar que ela tenha a rubéola congênita e, segundo, curar, evitar a transmissão intraútero e tratar o problema depois que essa criança está nascida. Bom, o que a literatura traz classicamente é que 85% das mulheres, quando chegam na vida
adulta entram em fase fértil, idade reprodutiva, 85% delas estão imunes por contato com alguém que já esteve com a patologia, em contato com o vírus. É interessante que num trabalho de um autor chamado Vince Lewis, ele publica muito em relação à medicina de alto risco, a gestação de alto risco, medicina fetal. Num trabalho feito sobre perfil biofísico fetal, especificamente o trabalho era isso, ele faz uma referência que no grupo com rubéola, 70% dessas mulheres foram assintomáticas, ou seja, elas têm o diagnóstico, já entraram em contato com a rubéola e nunca tiveram aquele quadro clássico de gânglios hipertrofiados, dolorosos, erupção de pele, etc. E o que o trabalho, até o presente momento, a revisão do IPD traz é que de 1983 mulheres que tiveram seus exames como positivos para algum dos 11 testes que foram realizados, 25 casos foram positivos, IgM positivos para rubéola. 4 casos já nasceram, 4 crianças já nasceram e sem nenhuma indicação de que haja comprometimento dessas crianças. Próximo, por favor. Risco de rubéola congênita, isso é clássico, qualquer literatura que a gente for consultar vai estar dessa maneira. Se você diagnosticar a rubéola e ela ocorreu precocemente, isso é com qualquer patologia, existe uma chance maior dessa criança vir a ser comprometida. E quanto mais distante de 10 semanas que isso ocorrer, melhores são as chances dessa criança. Aqui é uma previsão de risco. Se ocorrer a infecção no primeiro mês, o risco pode chegar a 50% de comprometimento fetal. No segundo mês, esse risco chega a 30% e no terceiro mês, ele chega a 20%. A partir daí, existe uma média de risco de comprometimento fetal de 5% aproximadamente, ou seja, 5% dos filhos de mulheres que tiveram rubéola durante a gravidez após o terceiro mês, que são, na verdade, 14 semanas e meia de gestação, aí você tem um risco de 5% de comprometimento fetal. Isso é interessante, nós vamos comentar um pouquinho mais adiante, da necessidade de ter um entendimento muito claro, porque essas crianças com comprometimento um pouco mais tardio durante a gravidez, elas podem nascer, no primeiro momento, ser avaliadas como normais e mais para frente, em torno de 4, 5 anos de idade, apresentar deficiências, algum tipo de dificuldade, normalmente manifestada por dificuldades em aprendizado, em interação com os colegas, né? Pode passar o próximo. Aqui vem uma situação que já nos deixou bastante aflito. Nós, no ano passado, né, Virgílio, nós tivemos uma campanha nacional de vacinação contra a rubéola. Algumas gestantes foram vacinadas, isso gerou muita angústia, reações das mais diversas. Mas, nas revisões que nós tivemos, no ano passado eu conversei com o professor Geraldo sobre essa situação. O que nós temos? Um autor americano fez um segmento até 7 anos de idade de 700 crianças cujas mães foram vacinadas. Essas 700 crianças, nenhuma delas teve rubéola congênita ou qualquer comprometimento a posteriori que fosse relacionado à vacinação. Claro que a vacinação não tem que ser feita na gestante. Nós precisamos ainda amadurecer e melhorar esse processo, ainda está muito deficiente. No momento que você tem uma grávida vacinada por uma patologia que está se evitando, a situação demonstra que não está se funcionando como deveria. E um anterior ainda, por favor. O Maurício Vigiano, ele, numa revisão de gestantes vacinadas, ele mostra o seguinte: daquele grupo que foi vacinado, que evoluiu para aborto, ele teve uma média, alguns grupos ele fez levantamento, de 3 a 5% de diagnóstico do vírus no produto do aborto. Isso dentro de todas as causas de aborto possíveis de ocorrer que ocorreram naqueles grupos avaliados. Isso vem a confirmar, assim, nós ainda temos segurança, apesar de falhas, mesmo ocorrendo um acidente, que é uma vacinação numa gestante, você ainda assim não tem o mesmo problema, apesar de estar contraindicado. Fique bem estabelecido isso. Próximo, por favor. As alterações, isso aqui é clássico, não é muita novidade, mas você pode ter
as alterações que precocemente já são detectadas. Você pode ter baixo peso, púrpura, hepatite, hepatosplenomegalia, comprometimento do metabolismo ósseo, comprometimentos oculares, como catarata e glaucoma. Você pode ter cardiopatia, microencefalia, meningoencefalite e hipotonia. Essa questão de comprometimento neurológico que gera, principalmente no diagnóstico mais tardio, na ocorrência mais tardia da doença, gera as crianças que futuramente serão deficientes e que futuramente estarão como clientes das APAES. Eu quero fazer um comentário, ontem na abertura, foi colocado, sendo estudado pelo professor Lira, que antes a estimativa era que havia 10% de deficientes na população global. Hoje, a previsão é de 18,5%. Então, primeira coisa, melhorou-se, aumentou o número de deficientes? Não. Melhorou-se a notificação e, principalmente, hoje nós estamos com 50 anos de APAE. Essas crianças que morriam com 6 meses de vida, que morriam com um ano de vida, hoje essas pessoas estão integradas na sociedade. Por isso, esse aumento, isso só demonstra ainda mais a importância desse trabalho. O próximo, por favor. E as alterações mais tardias? E vem aqui aquela situação de diagnóstico da infecção que ocorre mais no término da gravidez, que não vai trazer, a maioria das vezes não traz problemas precocemente, mas posteriormente você tem comprometimento do desenvolvimento somático dessa criança, retardo mental e autismo. E isso, o diagnóstico só vai surgir mais para frente, no momento que a criança começa a haver necessidade de maior interação com o meio onde ela está inserida. Aí você começa a perceber que existe alguma dificuldade. O próximo, por favor. O comentário a respeito de herpes: é feito o teste de herpes na triagem, e a incidência de GG positivo é elevadíssima. Quase todo mundo já entrou em contato quase as gestantes, né, entraram em contato com herpes. Olha a situação hoje. O programa de Mato Grosso do Sul está com quase 50 mil. Esse número de 48.794, ele já tem quase 30 dias que ele foi tabulado. Hoje nós já estamos próximos de 50 mil gestantes. Do total dos exames positivos, a ocorrência de herpes em 13 casos. IgM positivo, doença herpes durante a gravidez. Transmissão vertical até o presente momento, 0. Possibilidade de dano do herpes, neurológica principalmente. Só que não se conhece até o presente momento um caso de herpes congênito com comprometimento global do feto. É interessante nós lembrarmos que herpes é indicação, a princípio, de cesariana se houver doença ativa, ou naquela condição em que você teve rotura de bolsa, menorrex, né, no período inferior a 4 horas. Você pode fazer uma cesariana, você vai proteger essa criança. A partir do momento que tem 4 horas de ruptura de bolsa, não mais adianta se fazer uma cesariana, no sentido de tentar evitar a transmissão mãe-feto. O próximo, por favor. Vou deixar um pouquinho mais para a discussão. O que coloca uma patologia, uma doença, uma entidade nosológica na condição de rastreio populacional? Existem alguns itens bem estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Aqui eu trouxe alguns deles e vou comentar um por um. Frequência da doença. Aquela doença, ela tem que aparecer numa frequência que realmente seja importante para a comunidade saber diagnosticar, saber conduzir, saber tratar e principalmente saber evitar que essa doença ocorra. O quanto essa doença é prejudicial para a comunidade, o quanto ela produz de dano. Se é uma doença que ocorre a cada 10 milhões de pessoas, nós vamos fazer um rastreio populacional a cada 1 milhão de habitantes, não se justifica rastreio populacional, e sim investigação quando houver clínica. Mas a presença de mortalidade, por exemplo, câncer de mama, rastreia-se com mamografia, justifica rastreio populacional, justifica o investimento de tanto dinheiro, justifica. Esse teste que é feito visando proteção da gestante, justifica-se porque as patologias são altamente prejudiciais, quando não letais. E o principal ganho, o nosso grande objetivo
possibilidade de ação para impedir a evolução da história natural. Ou seja, a partir do momento que a doença se instala, até o momento que ela vai levar a êxito letal, morte deste organismo onde ela está instalada, eu tenho um tempo de detectar e tomar medidas para que a evolução, a história natural, não siga o seu caminho. Ou seja, nós vamos parar essa doença e ela não vai matar ninguém. E principalmente custo-benefício. A situação, para que vocês, quem não presenciou ontem aqui a abertura, mas vamos repetir, a situação funciona assim. Nosso pré-natal hoje, o clássico, hoje não, já não é mais assim, há 3, 4 anos atrás, Mato Grosso do Sul funcionava da maneira clássica. Sorologia, vai no laboratório, colhe sangue, passa pelo processamento. Nós cobríamos em Mato Grosso do Sul 40% das gestantes. E num custo maior. Por exemplo, se patriar rubéola custava-se R$10, hoje, como que é feito pontinha de dedo, papel filtro, custa R$5, é 50% mais barato. Só que hoje cobre, no mínimo, 94% da população. Vai aumentar o custo? Claro, você vai aumentar a cobertura, mas ainda assim é um custo-benefício que vale a pena. E não existe justificativa no nosso Brasil para situação nenhuma dizendo que não tem dinheiro. O dinheiro existe. O dinheiro é para gastar para gastar o dobro para fazer sorológico. Se nós vamos gastar metade do dinheiro, existe, não tem desculpa. Fica até complicado. Ontem a Regina Viola, que estava aqui, ela fez um comentário: olha, leva tempo, tem que ver custo. Parece covardia eu falar, ela não estando presente, mas eu já falei para ela ontem. Falei: não tem essa conversa não. Dinheiro para fazer isso nós temos, o Brasil tem, sem dúvida. Só que envolve coragem. Pensem nos senhores, aqueles laboratórios que fazem 30 anos que estão ganhando dinheiro com sorologia. Aí nós vamos chegar para eles e falar assim: até logo, nós não precisamos mais dos senhores, porque hoje tem um método mais barato. Então, vai dar muita briga ainda. Mas ninguém pode fugir da razão. E a razão tem mostrado que, apesar de ainda questionável, algumas coisas têm que ser acertadas com o tempo. O número pode parecer impressionante, 50 mil pessoas, mas em termos de estudos ainda é pequeno. O Virgílio estava me citando estudos com 200 mil pacientes, 300 mil pacientes. Haverá necessidade, às vezes, de retirar algum exame do programa atual e inserir algum outro exame do programa atual. Mas precisa ser implantado, precisa ser trabalhado em todo o Brasil. Eu sou presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Algum tempo atrás o Virgílio falou: vamos na Secretaria de Saúde, nós precisamos implantar isso aqui, vocês têm que nos ajudar de alguma maneira. Nós temos um programa de reciclagem no interior, e dentro do programa de reciclagem, para os médicos que atendem, que fazem obstetrícia, nós inserimos uma fala a respeito do programa de triagem neonatal da APAE, que estava principiando ainda, estava começando, para que os colegas tivessem noção do que estava acontecendo. A situação atual, hoje, muito mais por uma ação da APAE do governo do Estado, nós não conseguimos atingir 100% dos colegas, e aqui eu faço a minha culpa da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Nós temos 500 obstetras em Mato Grosso do Sul, e não tem 5% deles aqui dentro, deveria estar, mas nós estamos elaborando um documento. O Virgílio vai participar da elaboração desse documento e vamos fazer uma proposta para a FEBRASGO, para que a FEBRASGO avalie com bastante carinho o programa que está implantado aqui, para ver se a gente consegue implantar no Brasil todo. A FEBRASGO tem um trabalho muito bom diretamente com o Ministério de Saúde, e vamos lutar para que isso, para que esse sonho impossível, eu julgava um sonho impossível 3 anos atrás. O Virgílio, o Carlos, o Ira mostraram que não é não. E agora vou voltar para a mesa e estamos abertos para qualquer discussão. Eu preferia que isso fosse um bate-papo. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Então, eu dou por encerrada a mesa, agradeço aos participantes e muito obrigado. Coordenação, doutor Virgílio. E a próxima mesa redonda faremos, inclusive, com licença dos senhores da coordenação, uma troca de mesa redonda. A que deveria estar em quinto lugar passará para neste momento, a mesa redonda PCR nas confirmações de triagem pré-natal. Seu mediador,
professor Oswaldo Alves Moura. Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, é mestre em Histologia pela Escola Paulista de Medicina, doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, é responsável pelo setor de microscopia eletrônica na Universidade Federal de São Paulo, coordenador do curso de especialização em Biologia Celular e Histologia Geral aplicadas às Ciências da Saúde e é o coordenador do curso de Biologia Celular e Biologia Molecular da EPED, a APAI de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa tarde. Bem, inicialmente gostaria de agradecer pelo convite da comissão organizadora desse evento, na pessoa do seu presidente da Federação Nacional das APAES, professor Luiz Alberto da Silva, e particularmente aos membros do IPED APAE Campo Grande. Carinhosamente, na pessoa do Dr. Carlos Augusto Botelho, um grande amigo, que é superintendente do IPED, Dr. Antônio de Almeida Lira, também um grande amigo, coordenador de ensino, está fazendo seu pós-doutorado em infectologia, é professor adjunto da Escola Paulista de Medicina, é chefe do laboratório de retrobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vindo. Também vai fazer parte dessa mesa Dr. Geraldo Duarte. Dr. Geraldo é professor titular e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Responsável pelo setor de gestação de alto risco do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E responsável pelo serviço de moléstia infecto-contagiosas em Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. E por último, o professor Dr. Ismael Guerreiro da Silva. O professor Ismael é professor adjunto, coordenador do Laboratório de Ginecologia Molecular do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Mestrado e doutorado em Ginecologia pela Escola Paulista. Pelo programa que os senhores receberam, nós também vamos fazer uma inversão. Nós já combinamos, eu vou fazer de conta que não combinamos. Se os senhores estiverem de acordo, podemos. Isso já está combinado desde hoje cedo. Muito bom. Então vamos começar pela apresentação do Dr. Ricardo Dias. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. Eu vou falar hoje para vocês sobre diagnóstico molecular e monitoramento das doenças infecciosas. Esse é um tema genérico com relação a diagnósticos e vou tentar fazer uma correlação do que existe de importância nas aplicações em transmissão materno-fetal. Passa o próximo, por favor. Basicamente, vou falar sobre a infecção de HIV em AIDS, o HTLV, as hepatites, vou falar um pouquinho também de clamídia, tudo que pode estar relacionado com o diagnóstico molecular dessas doenças. Passa o próximo, por favor. Começando pelo HIV, esse é nosso nome, posto aqui, a maior parte do nosso trabalho, principalmente em pesquisa, está relacionado com a infecção pelo HIV. A infecção pelo HIV é considerada
o grande patógeno emergente do século passado, é possível que isso continue no século atual, principalmente pela característica que existe de transmissão silenciosa desse vírus, e ela pode ser menos silenciosa se a gente se aprimorar em diagnóstico. Passo próximo, por favor. Eu vou dividir bem rapidamente nessas fases que são didáticas, que a gente tem no momento em que a pessoa se infecta. Isso aqui é uma coisa bastante importante em termos diagnósticos, principalmente na hora que a gente está falando em recém-nascido, porque a gente vai estar lidando com infecção aguda na maior parte dos casos. Na infecção crônica sintomática, que sempre é o que se segue a infecção aguda, onde normalmente, aparentemente, nada está acontecendo de muito evidente, mas existe sempre uma briga muito grande entre o sistema imune e o vírus que está infectando essa pessoa. E depois o que acontece com relação à AIDS. Passo próximo, por favor. Falando da infecção aguda, passo próximo. Esse slide, é possível que uma parte das pessoas já tenha visto alguma vez, mostra os marcadores que são usados para diagnóstico, marcadores imunológicos, virológicos que aparecem durante a infecção aguda. Esse slide é especial. Ele é especial porque ele provavelmente é o único no mundo que foi feito a partir de dados reais. Ele foi feito a partir de 186 doadores de plasma americano, pessoas que 2 a 3 vezes por semana sentavam frente a uma máquina de plasmaferese, tiravam o sangue de um lado, devolviam o sangue de outro. Eram doadores pagos, e o que acontece é que essas amostras, esses plasmas ficavam em quarentena, respeitando o período de incubação das doenças infecciosas, e eventualmente alguns desses indivíduos doadores convertiam para HIV. E quando eles convertiam, retrospectivamente se podia acessar as amostras dessas pessoas para fazer teste, e com isso a gente conseguiu estabelecer essas janelas, esses períodos entre a infecção e o aparecimento e a positivação dos testes. O único dado empírico é o dado da exposição, que é um dado que foi retirado de entrevista. Então, após uma exposição, normalmente 14 dias após essa exposição, a gente já começa a detectar o vírus. Na hora que a gente fala em técnicas de biologia molecular, PCR, a gente está falando da detecção dos agentes, a gente não está falando da detecção de anticorpos propriamente, mas a gente está detectando o agente infeccioso, aqui no caso o vírus, o HIV. É importante a gente saber que existem 2 formas de HIV que circulam numa pessoa. Uma é o vírus, que é uma forma que é RNA, que ele está circulando no plasma, ele é fruto da multiplicação do vírus, que está saindo das células, e outro é o vírus que está integrado no núcleo da célula, que é uma forma de DNA, que é o que a gente detecta na hora que a gente faz um PCR comum, por exemplo. Então, a primeira forma que a gente começa a detectar é a forma desse vírus livre do plasma, que é a forma de RNA. A gente consegue detectar esse vírus por métodos que quantificam o RNA, como, por exemplo, o método que é conhecido como carga viral. Depois de 14 dias, não existe uma variação muito grande entre a exposição e o momento em que você começa a ter o aparecimento do vírus. Depois de 14 dias, a gente já começa a detectar o RNA dessa pessoa, do vírus nessa pessoa. Esse RNA aumenta muito, vai para quantidades bem altas, chega a cerca de 10 milhões de cópias de RNA, de cópias de vírus por ml de plasma do paciente. E depois que ele atinge esse pico, ele vai ter uma queda em direção a um platô. Esse platô vai ficar mais ou menos, vai variar de pessoa para pessoa. Aqui tem uma mensagem que a gente pode tirar, que é toda vez que a gente se detectar com uma pessoa com uma quantidade muito alta de RNA, de vírus, uma carga viral muito alta, a gente sempre tem que pensar em infecção primária. O segundo marcador que aparece é o DNA daquele vírus que está integrado nas células, o núcleo das células. A gente detecta isso pelo PCR, e esse DNA ele começa a se positivar em torno de 24, 25 dias depois da exposição. E depois aparece o P24, o antígeno P24, um teste que era utilizado muito antigamente, no começo da infecção pelo HIV, como um marcador prognóstico. Se percebeu que ele fica positivo nessas pessoas com infecção aguda em torno do 26º, 27º dia da exposição. Uma coisa muito interessante, todas as pessoas, essas 186 pessoas, todas tiveram um antígeno P24 positivo. Isso foi o que motivou a inclusão desse teste, o antígeno P24, no banco de sangue americano, para você fazer a diminuição da janela de diagnóstico, né, a janela imunológica.
posto que o próximo teste que vai se positivar é o teste que detecta anticorpos, é o ELISA, cujos testes mais sensíveis, os de terceira e quarta geração, começam a ficar positivos em torno do 30º dia de exposição. Inicialmente eles são da classe IgM, depois eles passam a ser da classe IgG. O diagnóstico em recém-nascido ele fica obscurecido, posto que existe a transmissão materno-fetal dos anticorpos. Isso é um dano muito grande, como já foi comentado aqui. É difícil você esperar até 18 meses para se ter um diagnóstico de certeza com relação à infecção do recém-nascido. Passe o próximo, por favor. Em função disso daqui, esse aqui é um estudo que a gente fez. Em 1997, a gente começou a colocar no Ministério da Saúde essa possibilidade de que a gente poderia usar o ácido nucleico, usar o RNA do vírus ou o DNA do vírus para fazer o diagnóstico de recém-nascido. E foi muito gratificante porque o Brasil foi o primeiro país no mundo que colocou em rede um teste de ácido nucleico que até hoje existe, que é o teste do RNA, para confirmar o diagnóstico de transmissão materno-fetal. Então, esse aqui foi um estudo que a gente fez e publicou em 2000, motivado naquela época por essa ideia de que a gente poderia usar o RNA do vírus como diagnóstico. Então, a gente pegou crianças que tinham sido expostas, né, crianças que tinham a infecção. Na hora que a gente fez o teste com mais de 3 semanas ou mais, todas as crianças que tinham a infecção, elas tiveram o teste positivo, o teste da carga viral positivo, enquanto que nenhuma das crianças que não tinha infecção teve o teste positivo. Uma especificidade bastante boa e uma sensibilidade bastante boa também, como a gente pode ver aqui, né? Quando a gente usava o teste com menos de 3 semanas, 2 semanas ou menos, a gente acabou perdendo 2 casos. A gente detectou em 2 crianças, mas em 2 crianças a detecção foi só depois, quer dizer, com um intervalo de tempo muito curto, a gente acabou não detectando. Provavelmente uma dessas crianças teve transmissão por aleitamento materno. Isso a gente chegou à conclusão em análise posterior. E é muito importante, né, uma das coisas que a gente sempre coloca, em termos de infecção aguda e transmissão materno-fetal, se trata de uma infecção aguda, é importante que a gente faça um teste de ácido nucleico, ele poderia ser o PCR para DNA ou para RNA, mas principalmente que seja um teste quantitativo, que é como a gente tem na carga viral. Porque um teste para ácido nucleico, um PCR, ele pode às vezes errar, ele pode se contaminar, ele pode, na verdade, ser um falso positivo, porque ele é fruto da contaminação do produto do PCR. E quando a gente está falando em carga viral, a quantidade de vírus numa pessoa é tão grande durante a infecção primária, como eu mostrei naquele slide anterior, é cerca de 10 milhões de cópias por ml, você sempre vai ter uma quantidade muito grande. Então, se você tiver uma detecção, uma carga viral com uma quantidade pequena de vírus, você sempre suspeita que isso pode ser uma contaminação e você repete. Então, na verdade, o uso de um teste quantitativo, ele oferece essa vantagem. Todas essas crianças em que a gente detectou nesse estudo a transmissão tinham uma carga viral bastante alta, que é mais do que 100 mil cópias por ml. Passa o próximo, por favor. E mais para falar o que tem em relação com o desenvolvimento da doença, passa o próximo, por favor. Existe a quantidade de vírus que uma pessoa tem. Eu vou falar um pouquinho da quantidade de vírus, que é basicamente a relação da incapacidade de controlar adequadamente a replicação viral. E a quantidade de vírus é uma coisa bastante importante, não só no ritmo de progressão da doença, mas principalmente na transmissão. Toda vez que se fala em transmissão, qualquer que seja a via, seja materno-fetal, sexual, por transfusão de sangue, a variável independente mais correlacionada com transmissão é a quantidade de vírus de uma pessoa. Então, se existe uma coisa lógica, racional, em termos de minimizar a transmissão de HIV, é se tentar diminuir a quantidade de vírus de uma pessoa. Passa o próximo, por favor. Isso aqui é para a gente mostrar. Esse é um estudo que ficou bastante clássico em meados da década de 90. Parece complicado, mas não é. Esse é um gráfico de sobrevida, um gráfico de Kaplan-Meier. Isso é história natural da infecção pelo HIV, pessoas não tratadas. Então, o que se percebeu é que existiam pessoas, a quantidade de vírus numa pessoa variava muito. Então, as pessoas que tinham uma quantidade alta de vírus, que é essa curva aqui, elas tinham uma sobrevida menor ao longo do tempo, de acordo com a história natural.
depois de 10 anos de infecção, somente 15% dessas pessoas estavam vivas. Toda vez que uma pessoa morre, ela sai da curvinha e a curva vai descendo. Enquanto que depois de 10 anos, as pessoas que tinham uma quantidade pequena de vírus sobreviviam um tempo maior. Mais de 80%, quase 90% dessas pessoas estavam vivas. Então aqui pela primeira vez se chegou a ter essa ideia, essa noção de que o tempo que demora para a pessoa desenvolver AIDS, a progressão da doença está correlacionada com a quantidade de vírus, com a quantidade de HIV que essa pessoa tem no sangue. Passo próximo, por favor. E principalmente a quantidade de queda das células de defesa, células CD4, tem relação com a quantidade de vírus. Então as pessoas que têm uma carga viral alta, uma quantidade alta de HIV, vão ter uma queda de CD4, de células de defesa, maior em um ano do que as pessoas que têm uma carga viral baixa. Passo próximo, por favor. E daí que surgiu o que a gente considera hoje como a forma moderna de se abordar a infecção. Se essa pessoa tem uma carga viral alta, se essas pessoas têm uma carga viral alta, e elas vão morrer mais ao longo do tempo, e essas pessoas têm uma carga viral baixa, elas vão morrer menos, a gente diminui a carga viral, a quantidade de vírus dessas pessoas e faz com que elas mudem de curva, faz com que elas, consequentemente, morram menos ao longo do tempo. E é isso que tem acontecido. É isso também que funciona no racional para a transmissão. E é o que se tenta fazer com relação à transmissão materno-fetal, por exemplo. Se tratar a pessoa, se diminuir a carga viral e fazer com que dessa forma você minimize a transmissão materno-fetal. E hoje em dia a gente sabe que, em realidade, a transmissão materno-fetal ela pode ir para zero, se você conseguir controlar adequadamente a replicação viral da mãe que está infectada. Passa o próximo, por favor. E aí, existe esse aforismo que é bastante interessante, que resume como é que funciona a infecção pelo HIV/AIDS. Disse que a infecção AIDS seria como um trem num caminho inexorável para um abismo, onde a velocidade com que esse trem anda para o abismo é a carga viral. Quanto mais alta a carga viral, mais rápido o trem está indo para o abismo. E a distância que ele está do abismo é o CD4. Quanto menor o CD4, que é a célula de defesa, mais próximo ele está do abismo. Passo próximo, por favor. E a partir daí a gente começou a tratar as pessoas tentando manter a carga viral o mais baixa possível pelo maior período de tempo possível. Passo próximo, por favor. E o que acontece é que os tratamentos eventualmente eles falham. Isso aqui são estudos clínicos, não quero que ninguém preste atenção nisso, é mais para resumir que existem vários tipos de combinação de coquetel, de remédios de coquetel, de antirretrovirais. Isso aqui é a duração em que essas pessoas têm o benefício do remédio, se mantêm com a carga viral indetectável. Então a gente percebe que ao longo do tempo, uma porcentagem das pessoas, dependendo do esquema terapêutico, vai falhando. Passo próximo, por favor. E a partir daí, a gente começa a ter um outro instrumento que usa biologia molecular, que são os testes de resistência para o HIV. Tem os testes de genotipagem e os testes de fenotipagem. Basicamente, esses testes vão apontar a que drogas um indivíduo que está tomando o coquetel está resistente. Um indivíduo que mesmo não tomou o coquetel está resistente. Existe a resistência primária, aquela resistência que é transmitida. Uma pessoa, às vezes, já recebe um vírus com mutação de resistência. Esse aqui é o resumo dos testes, não vou perder muito tempo com isso. Passa o próximo, por favor. Mas essas são as indicações do teste de resistência. Principalmente, o que não se tem dúvida nenhuma, a gente usa teste de resistência na hora que falha o tratamento. Você falha o tratamento, você tem que trocar o remédio. E você pode fazer isso de forma empírica, ou você pode fazer um teste de resistência, como você faz para qualquer outro modelo, uma infecção urinária, qualquer outro tipo de coisa. Existem os testes pré-tratamento. Isso daqui ainda não está bem, isso varia de acordo com o meio ambiente que você vive. Em termos de política pública, você não pode preconizar que todo mundo faça um teste pré-tratamento, a não ser que ele viva numa área em que você tem muita resistência primária, que é as pessoas infectadas com vírus resistente antes mesmo de tomar o coquetel. E existem as urgências antirretrovirais. Existem algumas situações que são de urgência. E essas urgências são as que envolvem profilaxia. Então, se recomenda que se faça... São situações de urgência porque são aquelas situações em que você, idealmente, teria que diminuir a carga viral em tempo hábil ou mesmo impedir que um vírus fosse transmitido no caso de um acidente, por exemplo. Então, uma situação de urgência, por exemplo, seria a transmissão materno-fetal, onde você tem um determinado período de tempo que você teria que indetectar a carga viral desse paciente.
Então, nesse contexto, alguns guidelines, algumas diretrizes internacionais sugerem que você possa usar o teste de resistência. Ou mesmo na profilaxia para acidentes. Um paciente, uma pessoa, um profissional de saúde, fura o dedo no hospital, é exposto, e o paciente está muito manipulado com antirretrovirais. Em vez de você fazer isso na forma empírica, você pode fazer usando o teste de resistência. Logo, é lógico que você nunca vai esperar pelo resultado para começar a dar um antirretroviral. Isso aqui serve para você ajustar o esquema antirretroviral. Você tem um acidente, começa a tomar o remédio, ou baseado no guideline do governo, ou baseado na história antirretroviral do paciente, e num segundo momento você, idealmente, poderia ajustar o teu esquema baseado no teste de resistência do paciente fonte. Passo próximo, por favor. Passo próximo. Vou falar um pouquinho sobre HTLV. Não vou falar muito sobre detalhes do HTLV, mas vou me ater basicamente ao que é relacionado ao diagnóstico. A gente tem o HTLV 1 e 2, passo próximo, por favor. Um perfis diferente. Basicamente, o HTLV1 é aquele que teria uma patogenicidade considerada maior. Passo próximo, por favor. E a transmissão vertical, ela ocorre principalmente, como já foi dito aqui, com relação ao aleitamento. Passo próximo, por favor. Não vou entrar na discussão sobre conduta, mas ela também pode ser transmitida pela via sexual, e como qualquer retrovírus, isso por condições praticamente anatômicas, a mulher é mais vulnerável. A transmissão do homem para a mulher é muito maior do que da mulher para o homem. Isso ocorre no HIV também, talvez até numa proporção maior do que essa. Passo próximo, por favor. E existe também a transfusão sanguínea, que é uma via extremamente eficiente. Passo próximo. A gente poderia usar os testes que pesquisam vírus, os testes de ácido nucleico, na hora que você tem os testes sorológicos de forma indeterminada. Então, isso aqui seria o algoritmo. Você faz um teste de ELISA, se ele for negativo, você exclui a infecção, é bastante específico. Se ele for positivo, ele precisa ser confirmado. Ele é confirmado normalmente com Western blot. Se ele der positivo, realmente você confirma a infecção, negativo você exclui, mas naqueles casos em que o Western blot é determinado, você poderia lançar a mão de um teste de ácido nucleico, no caso um PCR, para confirmar se existe a infecção pelo HTLV 1 ou 2. Passo próximo, por favor. Com relação à hepatite B, não vou meter detalhes sobre a hepatite B, passo próximo, por favor. Mas existem os testes de ácido nucleico. Basicamente, se usa os testes de ácido nucleico para se confirmar que existe uma replicação viral. O HBE, ele é bastante interessante, mas muitas vezes você tem replicação viral na ausência do HBE. Às vezes você tem HBe-Ag positivo com uma replicação viral que é desprezível. Então, a confirmação em um teste de PCR da replicação viral é bastante interessante. Também para você avaliar a resposta ao tratamento e para você monitorar o tratamento no momento em que você está... Isso aqui parece que é redundante, eu errei aqui. Os testes quantitativos basicamente usam kits que são comerciais, como o BDNA, o Blend DNA, os kits de PCR, captura híbrida, e hoje em dia você tem uma metodologia nova, que é a PCR em tempo real, onde todas as quantificações provavelmente a curto prazo vão caminhar para essa nova metodologia. É bom a gente ter na cabeça, né? O PCR em tempo real. Passo próximo, por favor. A hepatite C também é um problema bastante sério. Passo próximo. A hepatite C, ao contrário da hepatite B, ela tem um componente de transmissão parenteral muito maior do que o sexual ou mesmo de mãe para filho. Então, a maior parte das pessoas em que você detecta a transmissão são as que têm relação com exposição parenteral, e uma boa parte do que a gente chama de transmissão esporádica provavelmente está relacionado com transmissão parenteral também, que a gente não detecta. Exposições pequenas em ambiente familiar que tem relação com exposição a sangue, provavelmente. Os outros tipos, inclusive a sexual, elas têm uma relevância muito menor. Passo próximo, por favor. E o que existe de importante, esse gráfico eu acho que é bastante interessante a gente ter na cabeça, o que existe de importante é que a janela entre o aparecimento do ácido nucleico, o aparecimento do vírus infectando a pessoa e o aparecimento dos anticorpos, ele é muito grande, essa janela é grande.
ela pode ser tão longa quanto quase 3 meses. Ou seja, a pessoa pode ficar com quase 3 meses tendo só o vírus detectável com a sorologia negativa. Então, aqui, principalmente no momento da transmissão dessa infecção primária, os testes para ácido nucleico eles são importantes. Num banco de sangue, 5% das pessoas que têm infecção por hepatite C têm o PCR positivo com os anticorpos negativos. Então, como meio de confirmação diagnóstica, o teste de ácido nucleico aqui é importante. Passo próximo, por favor. A gente tem 2 tipos de exame que a gente pode fazer, que é o PCR qualitativo e o quantitativo. O qualitativo simplesmente vai dar uma resposta sim ou não, se é positivo ou negativo, enquanto que o quantitativo, além disso, vai dizer quantas cópias por ml de sangue a gente vai ter. Então, basicamente, a gente usa isso para confirmar o diagnóstico sorológico, é praticamente o único teste que a gente tem no Brasil. Existe como que um Western blot chamado RIBA para confirmação de testes de hepatite C, que a gente usa muito pouco no Brasil porque ele é tão caro quanto um teste de PCR. E também para monitorar o tratamento. A gente usa mais o teste quantitativo, mas alguns guidelines, alguns algoritmos no mundo até recomendam que você use o próprio teste que fala sim ou não para dizer se o tratamento está funcionando ou não. E esse método é o método do PCR. Normalmente o tratamento é com ribavirina mais interna. Passa o próximo, por favor. E quando a gente usa o teste quantitativo, para a gente ter uma ideia do prognóstico com relação à resposta ao tratamento, a gente não usa isso no sistema público, mas alguns estudos mostram que se a carga viral é muito alta, maior do que 750 mil, a resposta ao tratamento é ruim. Então isso ajuda a você programar a duração do tratamento. Nesses casos, teria indicação de tratar por 1 ano. Normalmente a gente trata a hepatite C por 6 meses ou 1 ano. E também para monitorar o tratamento. Você conta o vírus para saber se realmente a resposta está sendo boa, e alguns guidelines falam que você pode até interromper precocemente o tratamento se você não tiver uma queda adequada na carga viral. Isso a gente também não usa no Brasil. E os métodos são os kits comerciais que usam PCR, o BDNA, ou essa metodologia nova que eu já comentei para vocês, que é o PCR em tempo real. Passo próximo, por favor. Existe uma outra peculiaridade com relação ao vírus da hepatite C, é que ele geneticamente é divergente. Existem os tipos de vírus, os subtipos diferentes. Isso já foi comentado hoje aqui. Passa o próximo, por favor. Mas o importante a respeito do subtipo de vírus é que a genotipagem, a determinação do subtipo de vírus é uma coisa importante, principalmente para a gente definir o prognóstico da resposta ao tratamento. A gente sabe que o vírus do subtipo 1, principalmente o 1B, mas o 1, que é a maioria que a gente tem no Brasil, às vezes até mais de 50% em algumas regiões, tem um prognóstico pior na resposta ao tratamento. Isso também ajuda a gente programar a duração do tratamento. Com o subtipo 1, o genotipo 1, existiria indicação de se tratar a pessoa por 1 ano ao invés de 6 meses. Também para a gente definir epidemiologia molecular ou de transmissão. Epidemiologia molecular são aqueles mapas que eu mostrei anteriormente para falar que vírus existe em determinado local, ou mesmo se uma pessoa está passando diretamente um vírus para outra pessoa em casos de ligação epidemiológica, que pode ser usado até de mãe para filho. Essas são as metodologias que a gente usa. O LIP, que é o ensaio de linha de probes, e o sequenciamento genômico. Passa o próximo, por favor. Isso aqui é a distribuição dos genótipos do Brasil. Na hora que a gente soma um A com um B, a gente vai ter um pouco mais de 50%, como eu falei para vocês. Isso aqui é a má notícia. O genotipo 1 é o que responde pior, enquanto que os outros têm uma resposta melhor. E também existe a definição da droga que você vai usar. Hoje existe um interferon que é um pouco mais sofisticado e mais fácil de usar, que é o interferon pegilado, os PEG-interferons, que podem, segundo os guidelines brasileiros, serem utilizados só para o genotipo pior, que é o genotipo 1. Passo próximo, por favor. Com relação à clamídia, já estou terminando, é a principal causa de infecção urogenital. Pode causar tanto pneumonia quanto conjuntivite no recém-nascido. Passo próximo, por favor. A gente tem como detectar isso na mãe, usando tanto o PCR quanto o LCR. E normalmente você faz isso tanto na secreção vaginal quanto na urina. O exame da urina é muito conveniente. A mulher não precisa ficar em posição ginecológica, não precisa ser muito manipulada, ela simplesmente, tanto a mulher quanto o homem, pode fazer o teste na urina. Eles têm bastante sensibilidade
e bastante especificidade. Passa o próximo, por favor. Eu tirei alguns slides aqui. Eu queria comentar uma coisa bem rapidamente. Eu acabei tirando os de herpes, tirei de citomegalovírus. Com relação ao citomegalovírus, eu vi uma discussão aqui agora há pouco, e vale a pena a gente ter na cabeça que existe uma metodologia que ela usa o RNA mensageiro, né? Ele não usa o DNA do vírus, mas o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é um sinal de que o vírus está replicando ativamente. Então, existe a perspectiva, existia um kit da antiga Organon Técnica, que é um kit de NASBA. A Organon Técnica foi vendido para a BMR, eles interromperam um pouco o desenvolvimento e a distribuição desse kit. Mas é um kit bastante interessante, que ele vai ser positivo no momento que o vírus está replicando ativamente. Os testes de ácido nucleico ou de pesquisa de antígeno para o citomegalovírus, eles não são nem sensíveis e nem específicos. Isso quer dizer que tem gente que tem PCR ou antigenemia negativa e tem o vírus replicando, você simplesmente não detectou. Ou as pessoas que têm o vírus detectado e o vírus não está replicando. E para desenvolvimento de doença e provavelmente para transmissão, incluindo transmissão materno-fetal, a replicação é muito importante. Então existe a perspectiva de a gente ter um instrumento melhor, que é o teste que detecta o RNA mensageiro, para definir qual é o risco de uma pessoa estar transmitindo ou adoecendo pelo citomegalovírus. Isso aqui é o esquema final que eu queria mostrar para vocês. Eu acabei falando de diagnóstico, né? Agora, existe no FDA atualmente uma divisão nova. Existia até pouco tempo atrás uma divisão que regulamentava drogas, uma divisão que regulamentava testes diagnósticos. Hoje existe uma divisão que regulamenta testes de monitoramento, que são esses testes de carga viral, esses testes quantitativos. Que os testes de monitoramento, ou até os testes de resistência, eles são quase como um remédio. Eles não fazem simplesmente o diagnóstico, falar a pessoa tem ou não tem alguma coisa. Eles podem mudar a evolução de uma doença ou a evolução de um tratamento. Então eles ficam num patamar meio que intermediário, né? É bom a gente se manter atento a isso daqui. Era o que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Quero começar, gente, agradecendo a oportunidade de voltar a Campo Grande. Algo melhor do que vir a Campo Grande é voltar a Campo Grande. Rever os meus amigos mais jovens, rever os meus amigos mais antigos, Cadeus e Américo Fontes, que há anos não via, né? Conhecer pessoas jovens que vão dar sustentação à minha apresentação, a mesa inteira que trabalha com biologia molecular, né? Então as heresias que eu eventualmente cometer, eles podem me corrigir e me ajudar, porque eu sou um usuário do PCR. Comecei com o PCR, talvez até antes que você, porque eu sou um pouco mais velho, mas quando o PCR era feito na mão, começava às 6 da manhã, acabava às 11 da noite, né? E depois veio a possibilidade de você ter uma máquina que faça isso, facilitou demais a nossa vida, sem dúvidas, né? Mas eu sou mesmo um usuário crítico da técnica, um fã incondicional da técnica, mas criticamente. Então, por tudo isso, por essas oportunidades, eu quero agradecer, então, na pessoa do Carlos, do Ernesto, do Benedito, a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando os meus tropeços, né? Alguma coisa que eu eventualmente tenha aprendido, possa aqui partir e compartilhar com vocês, mas sem dúvidas, pegar de vocês aquilo que vocês já aprenderam e ensinar para mim, para que eu possa levar para Ribeirão Preto e poder ajudar o meu pessoal de lá, né? Vamos ver o segundo, por favor? O DNA, que é o que nós vamos falar aqui, que é a técnica do PCR, basicamente a replicação de sequências genômicas, na realidade nós imitamos a natureza. Nós começamos de uma forma pragmática, sem entrar no aspecto religioso. O ser humano, ele veio numa evolução que começaram com aminoácidos, substâncias que foram se unindo com diferenças de temperatura, cargas elétricas, e foram se articulando, se arranjando, os seres, falamos inferiores, né, de uma complexidade corporal menor, e que foram se organizando, os animais, os primatas, etc., chegou no ser humano. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é algo que imita esse processo inicial, que é da formação da vida. Vamos ver, então, onde eu quero chegar.
Nessas primeiras organizações dos ácidos nucleicos, que já vieram mais tardiamente, e possibilitaram com o conhecimento, depois com o Watson Crick, que ele determinou e definiu a molécula do DNA, o esquema de como era formado o DNA, o arranjo das bases nitrogenadas, não? Que tem o DNA, nós temos adenina, guanina, timina e a citosina, e que a adenina combina com a timina, a guanina com a citosina, para formar o DNA. Uma sequência específica de que cada ser humano tem a sua sequência específica. E o RNA, que é o outro ácido nucleico, nós temos uma pequena diferença aqui, que ele não tem timina, tem o que nós chamamos de uracilo. Então, na realidade, o PCR, ele é um arranjo do que a natureza conseguiu, com milhares de anos, colocar para nós uma situação em que nós podemos mimetizar esse processo de formação do DNA. Olha que pretensão, querermos imitar a natureza. Vamos ver o próximo? E é isso que nós fazemos. Nós temos o DNA no núcleo da célula, enrolado, espiralado, V e tal. Nós temos, basicamente, quando olhamos com microscópios da biologia molecular, que é possível, não se vê, mas se sente, se revela, né? Existem técnicas específicas para isso, que nós temos aqui uma sequência de bases formando o DNA. E que esse DNA, hoje eu corto de qualquer micro-organismo, de qualquer bicho, eu pego esse DNA e corto ele especificamente no lugar onde eu quero. E quando você faz isso, que nós chamamos de primers ou sondas, você corta em determinados pontos específicos, em sequências específicas para cada micro-organismo. E eu vou utilizar essa ferramenta valiosa que é o primer, para poder induzir a formação ou a replicação do DNA de um micro-organismo, de um bicho, de um protozoário, um parasita, que eu quero fazer a replicação, que eu quero aumentar aquela quantidade de DNA. Vamos ver o próximo? E isso eu consigo hoje, imitando o que a natureza conseguiu com tempestades e raios e descargas elétricas, eu consigo hoje com um aparelho, né? Um aparelho relativamente simples, mas que melhorou demais a nossa vida. Não precisa mais ficar aquecendo, esfria. O aparelho hoje faz tudo. Eu coloco algumas substâncias, e a principal delas chama-se TAC polimerase, é uma enzima, que é essa polimerase que ativa o processo da replicação e da hiberização. Nós temos essa substância que ela é termorresistente. Não se conseguia isso dentro de um aparelho antes da descoberta da TAC polimerase. E com essa substância nós colocamos dentro do tubo de reação com soro ou qualquer fluido ou qualquer tecido que eu quero ver se ali tem o DNA do micro-organismo que eu estou procurando, junto com o primer que eu já estudei antes, vi qual que era a sequência que eu quero replicar. Eu coloco tudo isso daqui dentro de um tubo, coloco dentro desse aparelho, e o que ele vai fazer? Ele vai esquentar, resfriar, esquentar, resfriar. Para que ele esquenta e resfria? Vamos ver o próximo? Ele esquenta e separa, com o aquecimento ele separa aqui as fitas do DNA. Quando o primer vem, com a nomenclatura, que talvez para grande parte dos senhores seja a nomenclatura do dia a dia, 3 linhas, 5 linhas, mas me informaram que na plateia tem pessoas não médicas. Então, o primer, o que ele vai fazer? Ele vai começar a formação de outras moléculas de DNA, outras fitas de DNA na molécula, outras fitas de DNA. Então, essa aqui, nós temos uma dupla fita, uma fita única, vem o primer que eu coloquei dentro daquele tubo e induz a formação de uma nova fita. Ele vai pegar as bases que existem naquela solução, e se esse primer é específico para induzir a formação, ele vai agrupar e formar uma nova fita de DNA igualzinha essa primeira aqui. Então, de uma fita, eu já tenho 2 fitas. Aí eu aqueço de novo, vou abrir novamente, tem o primer lá dentro. Se nesse conteúdo, dentro desse tubo, existe o micro-organismo, sequência do DNA do micro-organismo que eu quero
replicar, né? Ele vai novamente, aquelas 2 aqui vão dar 4. Vê o próximo, as 4 vão dar 8, e assim depois de 50 ciclos, 90 ciclos, nós temos trocentos milhões de moléculas de DNA. Comecei com uma, veja o próximo. Não existe nenhuma técnica até hoje descrita que consiga determinar uma fita de DNA de nenhum micro-organismo. Mas com o processo da polimerase, da reação em cadeia da polimerase, nós podemos ter trocentos milhões de partículas de DNA, que depois, veja o próximo, com um processo simples de revelação. Essa foi uma das revelações dos primeiros PCR que nós fizemos. Utilizávamos ainda naquela época substância radioativa, né? O controle positivo e o controle negativo. Essas eram as amostras que eram positivas para o HIV. Foi o primeiro PCR que nós fizemos para o HIV. Então, este é um processo, de uma maneira muito simplificada, o que explica para nós o que é PCR. Eu estou dizendo para nós, mais os tocoginecologistas e mais os colegas daqui também, que não estão habituados com a linguagem da biologia molecular. Estava conversando com o Ismael, que nós, os tocoginecologistas, quando se fala de biologia molecular, a gente assusta, porque está muito distante. Quando na minha graduação não tinha biologia molecular. Os mais jovens já têm a biologia molecular no currículo. Então, para nós, profissionais, às vezes essa nomenclatura me assusta, e me assustando, aquilo que eu não conheço me assusta, e aquilo que me assusta me distancia, e me faz não usuário de uma técnica fabulosa, que é o PCR, como nós vamos ver como ele pode ajudar na elucidação de determinados aspectos de determinadas doenças, principalmente na transmissão vertical. Você vê o próximo ali? Quem fez a maior propaganda do PCR, de uma forma até que muito além daquilo que se podia e que se vê do método, é a possibilidade de que nós tivemos dinossauros na era pré-histórica, veio os meteoros lá, um meteoro só, não sei se foi um ou mais, acabaram com os dinossauros, mas os mosquitos que chuparam o sangue desse dinossauro, tem sangue do dinossauro dentro desse mosquito, que foi praticamente neutralizada aí a ação do tempo, não deixando haver a degradação, com a resina que caiu em cima desse mosquito. E alguém vislumbrou o Kimulis e Falona, que foram os 2 autores que descreveram o PCR, né? E viram a possibilidade de, buscando o DNA que estava dentro desse mosquito, pudesse replicar de novo, veja o próximo, pudesse ter de novo, revivendo o dinossauro. Então, respondendo já a pergunta do Oswaldo, o que eu espero do PCR é isto. Eu sou muito otimista, eu quero uma vista longínqua. Eu acho que o PCR, na realidade, está começando. É claro que pegar o inanimado e transformá-lo no animado, só coisa do Jurassic Park mesmo. O Parque dos Dinossauros é o grande filme que o Spielberg dirigiu, é uma obra-prima, mas que ainda não existe. Esse sopro da vida, a mágica do sopro da vida ainda não existe. Mas eu quero do PCR algo parecido. O dia que ele responder todas as minhas perguntas, que não seja nem chamado PCR, seja chamado um outro nome, mas eu tenho certeza de que é através do DNA que nós vamos chegar lá. Então essa é a perspectiva que eu tenho da técnica. Eu sou um fã ardoroso, pode notar. Próximo. Para o citomegalovírus e gravidez, bem rapidinho. O próximo. A infecção primária tem uma excreção viral por tempo indefinido. E essa infecção primária passa e ela tem uma capacidade de 42% das infecções agudas podem passar para o feto. Veja o próximo. Mas temos os casos de infecção latente. E essa infecção latente pode reativar, dá uma infecção recorrente, que tem uma excreção viral intermitente, dá mais um toque, que faz infecção latente com reativação e que nós podemos ter também aqui a transmissão vertical. Temos a reinfecção com outras cepas, que nós temos pelo menos 5 tipos de citomegalovírus. A reinfecção com outras cepas, que pode dar infecção aguda primária, que transforma em infecção latente com infecção recorrente, então também cria outro ciclo aqui. A transmissão vertical, ela ocorre em qualquer desses
pontos aqui. Então fica praticamente impossível um controle adequado do que eu possa eventualmente transformar em uma intervenção que possa controlar a transmissão vertical com um micro-organismo que pode se transmitir da mãe para o filho em todos esses momentos. Fica muito difícil, não se conhece nenhuma intervenção que possa controlar, veja o próximo, nessa situação. E essa situação de Ribeirão Preto. Por isso que hoje de manhã alguém disse, uma fala sábia, de que nós temos vários Brasis dentro do nosso Brasil. O que eu apanho em Ribeirão Preto pode ser uma situação diferente em Campo Grande, pode ser diferente em São Paulo, diferente em Goiás. Em Ribeirão Preto, por que buscar os perfis sorológicos contra o citomegalovírus não tem nenhuma função? Porque 100% das nossas mulheres, elas são positivas, elas já têm IgG positivo. Então eu preciso de uma máquina, de uma metodologia muito eficaz para me dar os casos de IgM com secreção recente. Porque IgM, como nós vimos no citomegalovírus, não indica infecção recente. Nem sempre indica infecção recente. IgM, quando nós estudamos, era marcador de infecção aguda, continua. Naquela época era marcador de proximidade de infecção. Hoje não é. Vocês vão ver depois a aula do professor Ernesto, falando de toxoplasmose, também não. Precisamos da muleta da avidez. Avidez, 12 semanas, menos de 12 semanas, mais de 12 semanas, avidez baixa, infecção mais recente. Mas também nos casos das reinfecções nós podemos ter IgM ligeiramente elevada. Mas é reinfecção. Então, na realidade, o citomegalovírus, depois de todo o avanço que nós conseguimos para controle de transmissão vertical para o citomegalovírus, nós ainda estamos na estaca zero. Próximo. Próximo. O diapositivo que eu, na fala da outra mesa, que eu prometi para vocês, o trabalho do Gaetan, que ele reuniu uma série de outros trabalhos mostrando que quanto maior a soroprevalência de IgG na população, maior era a incidência do número de casos. Então, globalmente, o número absoluto de casos de transmissão vertical está mais na população que já é positiva a longo tempo, nas portadoras já de a longo tempo, e não nas portadoras, naquelas que tiveram infecção aguda. A infecção aguda é mais eficiente em transmitir, mas em termos globais, numéricos, a infecção crônica é responsável pelo maior número de casos. Então, isso aí sela de uma vez por próximo, de uma vez por todas as nossas dificuldades. Então, como é que nós abordamos essa doença? Nós abordamos não com a busca sérica das pacientes, abordamos através dos marcadores de alterações fetais, no caso da polidramnia, que normalmente é a primeira fase do acometimento fetal. Veja o próximo, a polidramnia, mas também os casos de oligodramnia. Normalmente nós temos o dano placentário, a irritação inicial, produção de prostaglandinas, aumento do líquido amniótico e depois do dano passado, a infecção aguda passada, nós temos o desenvolvimento de oligodramnia. Próximo. Como é que nós fazemos o diagnóstico? Fazemos através da amniocentese. A amniocentese, quanto mais tardia, melhor é a performance do PCR no líquido amniótico. A cordocentese, que tem uma morbidade maior, você fazer, porque você vai no cordão umbilical e tira uma amostra do sangue, ou nos derrames. Os derrames, o líquido acídico é bom também, o PCR é uma boa opção. E o PCR, que a Marisa falou mais cedo, é que quando ele é maior, chega até 1 para 3 partículas que você determina no PCR, o PCR é quantitativo, nós temos certeza que é infecção. E quando ele chega a 10 a quinta, nós sabemos que é ligado a um acometimento, uma carga viral elevada, com um acometimento muito mais grave. Então, o PCR, naquelas crianças acometidas, cuja ecografia já mostra, ou que é medida da altura uterina, e a sua palpação vê que tem polidrâmio, o PCR pode ajudar para fazer o diagnóstico diferencial dessas alterações. Próximo. Aqui mostrando os PCR positivos, já é a revelação. Próximo, o Ricardo já falou. E essa é uma criança
que nós tivemos, a criança que mudou, normalmente a gente espera polidrâmio, depois oligohidrâmio. Essa criança, esse feto, ele teve, já deram os 15? Tá, obrigado. É uma criança que fez oligohidrâmio e depois fez polidrâmio, fez uma sequência totalmente inversa. A cultura mostrando dados de aspectos citopáticos desse vírus do tecido, da cultura, né? E o PCR também deu positivo, PCR do líquido amniótico. Próximo. Da rubéola e gravidez, veja o próximo. Eu estou muito preocupado com a sorologia para a rubéola por causa desses 15% aqui. Porque esses 15% eu posso fazer orientações muito mais precisas. É claro que se eu quiser levar a ferro e fogo, eu preciso de fazer orientações para todas. Eu preciso de fazer a sorologia para ver se ela tem um patamar de imunoglobulina que ainda defende. Porque a rubéola pode infectar de novo. Não são todos os casos que dão imunidade permanente. Nós podemos ter reinfecção, mas é muito mais raro. Então, a minha preocupação são esses 15%, em que eu posso fazer profilaxia primária. Essas mães eu posso ajudar. E posso fazer também a imunoprofilaxia e caminhá-las para a vacinação. Próximo. Hérpes tipo 2 e gravidez. Próximo. Esse aqui é a prevalência. Quantos nós utilizamos, por exemplo, o ELISA? O ELISA, não existe ELISA bom para o herpes. Nós tivemos 92,3% o herpes 2 ou a mistura dos dois. E o Ernesto estava me contando que é a mesma coisa aqui em Campo Grande. Mas quando nós falamos, vamos buscar só o Western blot, que eu pego um anticorpo contra uma proteína específica do HSV2, não ultrapassa 31,9%. Então, se eu quero fazer a busca sérica, eu tenho que melhorar as minhas ferramentas. O que eu tenho aí não é bom. Então, isso é bom para que a gente pense e não simplesmente adote. Tem que fazer a busca. Eu tenho que fazer a busca com uma ferramenta boa. E o ELISA até hoje não é bom. Próximo. Então, o PCR na infecção materna por herpes e também no vírus da rubéola. Em gestantes assintomáticas, ela está indicada para o diagnóstico diferencial de anormalidades gestacionais. Nós indicamos a busca com PCR quando eu detecto uma alteração fetal. E em gestantes sintomáticas, eu vou funcionar o feto para fazer o diagnóstico com PCR? Eu não preciso. Por quê? Porque não vai modificar a abordagem terapêutica. Eu trato a mãe, é igual sífilis. Eu não faço diagnóstico da infecção fetal por sífilis. Se a mãe tem sífilis, eu trato. É muito mais adequado, muito mais rápido, muito mais efetivo um tratamento da mãe. Do herpes, mesma coisa. Hoje já está liberado a ciclovir durante a gestação, durante o período gestacional. Então, nas assintomáticas, se o feto tem problema. Nas sintomáticas, não precisa, porque eu vou tratar. E o meu exame, falar que o feto está cometido ou não, a não ser que o casal queira e tenha tendências para fazer a interrupção da gravidez, não correr o risco. Aí são outros 500. Aí é outra abordagem. Estou falando de uma abordagem daquilo que nós fazemos no serviço público, que a interrupção da gravidez ela não é liberada. Próximo. Toxoplasmose bem rápido. Nós temos uma prevalência em Ribeirão Preto de 61%. Me preocupa muito isso daqui, negativo, porque aqui eu posso fazer uma profilaxia primária de orientação muito boa, efetiva. Próximo. Como é que eu faço o diagnóstico? Eu vejo atualmente a paciente que tem IgM positiva, eu faço o PCR, o ELISA e a inoculação em cobaia, se eu tenho cordocentese, se eu faço cordocentese. E até o hemograma eu posso fazer esse diagnóstico. Com a amniocentese eu posso fazer o PCR e posso fazer a inoculação em cobaia. A inoculação em cobaia é o melhor exame que existe, só que você precisa ter cobaia boa. Em Ribeirão Preto nós fizemos no passado, mas cometemos muitos erros. Por quê? Porque as cobaias já estavam contaminadas, nossas cobaias não são boas. Então, resumindo, hoje, o que é que nós fazemos em Ribeirão? Fazemos o PCR com amniocentese, tendo cuidado em gestantes com RH negativo, fazer imunoglobulina anti-RH. Vamos lá? Mais um. Esse é o PCR que nós fazemos. O Fleury nos ajudou nos últimos 3 anos a montar a técnica em Ribeirão Preto, o multiplex, né? Nós pegamos duas regiões
e com a especificidade de 100%. Né? Nós fazemos esse trabalho atualmente, estamos fazendo em Ribeirão Preto e aqui em Campo Grande com o professor Ernesto. Próximo. A sensibilidade, um apanhado da literatura como um todo, da cordocentese e amniocentese, como é que é a performance do PCR, sensibilidade de 96% a 98%, na cordocentese, que é o sangue, 80% e 98%. Por que a sensibilidade no sangue é menor do que na amniocentese? É porque no sangue nós temos o sistema imunológico do feto, ele retira o toxoplasma da circulação. E quando, eventualmente, ele caindo no líquido amniótico, o sistema de defesa dele não é tão efetivo igual ao do feto. Então, nós temos não tem esse turnover. Então, ele permanece, o material genético dele permanece mais tempo no líquido amniótico. Por isso, o líquido amniótico, veja o próximo, é muito melhor. Né? A hepatite e gravidez, veja o próximo, sabendo bem desses marcadores, nós não precisamos da polimerase, do PCR para diagnóstico. Nós precisamos para outras coisas, para outras indicações, mas para o diagnóstico, a sorologia é perfeitamente capaz de fazer esse diagnóstico. Em raríssimas exceções, não é possível. O próximo. Então, para o PCR hepatite B, é para controle de tratamento, indicação de cesárea ou amamentação. Se você tiver uma carga viral muito elevada, pode-se raciocinar, e esse é o futuro, não hoje. Hoje isso aqui não existe, está em outra cor. Mas pode ser aventado que cargas virais elevadas possam, aos moldes do que ocorreu com o HIV, né? Indicar cesárea só quando nós temos carga viral acima de 1000 partículas. Né? Mas isso é o futuro, não é a realidade de hoje. Veja o próximo. A imunoprofilaxia já foi dito aqui, eu faço o diagnóstico para fazer a imunoprofilaxia, próximo, e eu posso assumir de que essa vacina contra o processo vacinal para o recém-nascido, cuja mãe é portadora do vírus da hepatite B, é a primeira vacina contra o câncer de efetividade comprovada. Porque, sem dúvidas, o colega que me antecedeu, Alan, né, que deu aula hoje de manhã, ele disse que dessas crianças aí, 90% serão portadoras crônicas do vírus. E portadoras crônicas, elas desenvolverão hepatocarcinoma no futuro. Então, sem dúvidas, a vacina hoje, para o recém-nascido, filho dessas mães, você vacinando, você está fazendo a profilaxia do hepatocarcinoma celular no futuro. É uma projeção extremamente positiva. Se tiver que gastar dinheiro, vamos gastar com hepatite. Para o HCV, o vírus C, aqui é diferente. Nós precisamos do PCR para fazer o diagnóstico. Ele é um RNA vírus, precisa de transcrição, então ele tem uma resposta imune insuficiente. Em alguns casos, ele não consegue, tem o anticorpo, mas o vírus continua. Então, o PCR tem uma indicação precisa, tornando absoluta a sua indicação. Né? Genotipagem para prognóstico, eu acho que o Ricardo já falou, sem dúvida o Ricardo já esgotou o assunto. Próximos. É que passaram os bichos que era para a gente falar, o Ernesto me passou e alguns ficaram repetidos com os do Ricardo. Bom, gente, para fazer e tentar articular bem como tratar essas pacientes, como é que faz o diagnóstico, nós escrevemos, nosso setor escreveu esse livro aqui, Diagnóstico de Condutas de Infecções Ginecológicas e Obstétricas, tem uma cor extremamente obstétrica, é muito mais obstétrico do que ginecológico, mas tem a parte ginecológica, e está à disposição dos senhores, se estiverem interessados, vai ficar aqui com o Dr. Ernesto, que vai negociar esse livro com vocês. Né? Veja o próximo. Nesse livro aqui, nós temos possibilidades, não de resolver tudo, mas de minorar o sofrimento da mãe, do filho, da família e possibilitar um prognóstico melhor e a manutenção dessa relação mágica, né, que é a relação mãe-filho e que, em grande parte das vezes, passa literalmente aqui na minha barba. Eu não reconheço, não faço o diagnóstico, não dou o encaminhamento adequado, não trato adequadamente e estou desmanchando essa relação mágica. Sem dúvidas. Obrigado. Bom, gente, nós somos muito amigos, viu? Por isso que eu tenho essa liberdade, mas não precisa não, mas não, vou deixar. Está funcionando? Tá. Eu queria apresentar o professor Ismael. Não sei se eu devo falar isso, mas ele prometeu que ia dançar um bambantian depois da palestra dele, certo? Então vocês cobrem isso dele. Professor Ismael. Tá bom, gente, boa tarde.
desculpa essa brincadeira toda, nós vamos conversar alguma coisa hoje muito bacana com relação ao programa da gestante. Pode passar o próximo para mim? E isso mesmo, e aí pode parar nesse aí por enquanto. O programa de proteção à gestante tem trazido muitas coisas boas. Então, dentre elas a gente salienta, a gente viu ao longo dessas horas que a gente ficou junto, quanta coisa boa tem surgido, né? Então, ganhos na saúde da gestante do conceito, dá mais um clique para mim. Direcionamento de políticas públicas, mais um. Ganhos nos aspectos epidemiológicos, muita coisa boa, né? Ganhos tecnológicos também, muita coisa a gente tem desenvolvido por causa desse programa, tenho aprendido a desenvolver muita coisa. Passa mais um. E finalmente, uma das coisas que a gente está aprendendo graças a esse programa é aquilo que a gente está tirando a partir de aplicações em pesquisas clínicas. E quando a gente pensa em aplicações em pesquisas clínicas, duas coisas, vamos dizer, duas vertentes disso a gente já consegue ver bastante. Uma que é aquilo que a gente já consegue ver com os resultados do próprio programa propriamente dito. Então a gente consegue gerar já dados de pesquisa, já consegue publicar, como a gente já está vendo, trabalhos hoje publicados pelo Dr. Ernesto, trabalhos publicados pela Nayara, os primeiros 10 meses de exame, os primeiros 10 meses de programa já publicado em literatura internacional, por exemplo. Então são coisas que o próprio programa já está gerando em termos de pesquisa clínica propriamente dita. Uma outra vertente disso seria aquela que a gente começa a tentar jogar em cima daquilo do programa. As coisas a mais que a gente consegue tirar dentro disso. Passa o próximo. Começando, a gente, dentro dessa linha de raciocínio, o que a gente pode aprender a mais com esses dados do programa? A gente está começando a fazer uma iniciativa dentro dos abortos de repetição. A gente sabe, até o momento, que dentro desses primeiros 18 meses, 16 a 18 meses de programa, perto aí de umas 500 e poucas gestantes referiram mais que 3 abortos quando foi retirado o sangue dessas mulheres. Dentro desse raciocínio, pode passar o próximo. A gente está estudando alguns elementos envolvidos em elementos importantes como indutores ou como associados a abortos de repetição. Nessa aula nós vamos estar falando sobre esses 2 primeiros aqui. Esses ainda estão, deve ser desenvolvido mais para frente. Com relação a esses 2, e quando a gente vê essa palavra polimorfismos, já começa a complicar a cabeça da gente. O que será que é polimorfismo? Que diabo será que é isso? Só para a gente ter uma ideia, aqui dentro dessa sala, se a gente pegar o DNA de cada um de nós aqui, ele vai ser semelhante em aproximadamente 99,9% da nossa sequência. 0,1% desse nosso DNA, dessa nossa fita de 2 metros por célula, né? Cada célulazinha nossa tem 1,80 m a 2 metros, é muita coisa. E esses 0,1% que diferem o DNA de uma pessoa para outra aqui dentro, é aquilo que a gente chama de polimorfismos. Esses polimorfismos é que caracterizam as nossas diferenças de altura, cor da pele, cor do cabelo, etc. Isso é que a gente vê, mas esses mesmos polimorfismos condicionam coisas que a gente não vê. Por exemplo, tendência a determinadas doenças, resistência a determinadas doenças, melhor resposta a uma determinada medicação, pior resposta a uma determinada outra medicação. Daqui a algum tempo a gente vai começar a ter nos compêndios de farmacologia não somente os subitens farmacocinética, farmacodinâmica, mas daqui a pouco nós vamos ter 2 outras coisas. Uma que é chamada de farmacogenômica e outra que é chamada de farmacogenética. São respostas individuais a determinadas drogas. Mas dentro desse raciocínio, e pensando do ponto de vista de polimorfismo, ou seja, tendências pessoais a desenvolver algum tipo de doença ou algum tipo de resistência, quando a gente estuda os polimorfismos presentes no gene do fator 5 da coagulação, no gene do fator 2, que é a protrombina, a gente encontra na sequência desses genes alterações pequenas, trocas de base. Ao invés de uma adenina, entra uma guanina, e isso faz com que esses genes envolvidos na nossa coagulação normal do sangue
de alguma forma façam com que essa coagulação favoreça mais essa coagulação. Passa o próximo para a gente. Não vou querer que vocês decorem toda a cascata de coagulação, mas eu chamo a atenção aqui para a protrombina e chamo a atenção para o fator 5. Na realidade, são elementos importantes aí na transformação do próprio estabelecimento da nossa coagulação. São elementos extremamente importantes e que, quando presentes essas alterações pequenas nesses genes, a formação de fibrina, ou seja, a coagulação propriamente dita, fica muito mais exacerbada. Eu quero dizer com isso, pessoal, que aqui dentro dessa sala, se a gente for olhar pelo lado de fator 5, nós temos aqui perto aí de 7% das pessoas aqui que tem uma tendência a mais de desenvolver fenômenos trombóticos. Corre na população geral isso. Isso está aqui presente nessa sala, está presente na população mundial, e que não necessariamente quem tem essa alteração vai desenvolver trombose ou vai ter aborto de repetição, porque o nosso genoma, ele responde ao meio, é a interação com o meio externo é que vai determinar o surgimento ou não. Eu posso ter o polimorfismo no fator 5, ter 8 vezes o risco de desenvolvimento de trombose, mas nunca desenvolver uma trombose na minha vida. Então, e respondendo até a pergunta que o Oswaldo ia fazer para a gente, eu acho que a biologia molecular ela ajuda bastante, vai ajudar muito, de uma forma muito grande. Mas o meio ambiente ainda vai estar interagindo muito com a gente, apesar de todos os resultados. Passa o próximo, gente. Falando então mais especificamente sobre o fator 5 de Leiden, dá mais um clique. Ele é uma alteração genética herdada que condiciona estados de hipercoagulabilidade sanguínea. Pode afetar, pessoal, entre 4 a 10% da população. Esse polimorfismo, ele não somente está associado, passa o próximo para a gente, pode dar mais um clique, não somente com abortos de repetição, mas também pode estar envolvido com trombose venosa durante o uso de pílula, reposição hormonal da menopausa, cirurgias prolongadas, mobilização prolongada, doenças cardíacas. E fazendo um parênteses aqui, aqueles ginecologistas e obstetras com relação a esses últimos trabalhos de reposição hormonal, para que a gente tenha uma ideia. Aquelas pacientes que desenvolveram fenômenos trombóticos, infarto ou AVC, tem um trabalho mais recente agora e acabou contraindicando, ou seja, achando que a reposição hormonal estava trazendo problemas demais. Eles pegaram essas pacientes que tiveram esses fenômenos trombóticos, AVC, infarto, pegaram só essas mulheres e fizeram o fator 5 de Leiden para elas. Quase 20% dessas mulheres tinham fator 5 de Leiden positivo. Eu comecei a falar fator 5 de Leiden, nem expliquei o que é fator 5 de Leiden, né? Mas o fator 5, quando tem aquele polimorfismo que eu falei para vocês, ele passa a se chamar fator 5 de Leiden. É uma cidade na Holanda onde ele foi descrito pela primeira vez. Tá? Então, parece que, eu não fiz as contas ainda, mas se nesse estudo grande que saiu lá dos Estados Unidos, em que foi suspenso por problemas de trombose, etc., se essas mulheres tivessem feito esse exame previamente, provavelmente não teria sido significativo o aumento do risco para esses fenômenos naquele estudo. Bom, só um parênteses. O mais importante aqui é que é um polimorfismo associado com abortos de repetição, porque ele trombosa a placentinha. Tá? A placenta tem toda aquela microcirculação e, dependendo da presença do polimorfismo e de interações outras com o meio, você pode trombosar aquela placentinha e isso aí levar a abortos de repetição. Pode passar o próximo. Um outro gene envolvido nisso, muito embora numa frequência muito menor, só de 1 a 2% da população, é a mutação na protrombina ou no fator 2, também uma troca de adenina por guanina ali na estrutura do gene da protrombina, condiciona a aumentos no estado, condiciona estados de hipercoagulabilidade sanguínea e em algumas pacientes isso pode estar envolvido com abortos de repetição. Passe próximo. Mais um cliquezinho, isso, tá bom? Como eu falei para vocês, então, associação com aborto de repetição e, da mesma forma, trombose venosa durante o uso de pílula, reposição hormonal da menopausa e assim por diante. Passo próximo. E para que a gente tenha uma ideia, aqui no Brasil a gente não tem essa estimativa, mas no Reino Unido e Estados Unidos, o pessoal gasta perto de 400 milhões de libras por ano